Bem, já são 19h07. Já estou começando a gravação do dia 1/3. O que vai ser hoje? Hoje nós chegamos na aula número 7. Vamos ver a aula número 7. Está na página da apostila, na página 32. Vamos ver alguns conceitos. Então, de teoria, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 páginas de teoria e uma página de exercício. Então, são 5 páginas e hoje a gente termina também o TP7. O que, na verdade, é esse assunto, então, da aula número 7? Quando a gente vai fazer um projeto de uma rodovia, igual a gente está fazendo esse exercício de um projeto, né, de uma rodovia, a gente divide essa rodovia em 3 vistas. Em 3 formas de você visualizar a rodovia. A primeira vista nós já vimos, que é a vista em planta. Isso aqui é uma vista em planta, você está vendo de cima, né? Apesar de que o terreno aqui ele está em 3 dimensões, em função da curva de nível, eixo X, eixo Y, e a cota é dada pelas curvas de nível. Mas é uma visão em planta. Uma visão em corte é esse desenho aqui, uma visão em perfil. Então, nós estamos vendo a rodovia no sentido longitudinal da rodovia. Então, uma visão em corte da rodovia. Em corte ou em perfil. Temos aqui o perfil do terreno, temos o perfil do grade, e os senhores entregaram hoje o TP6, né, que é justamente a curva vertical, que é a segunda vista. Hoje vamos ver a terceira vista. Imagina que eu possa ver a rodovia agora em corte, mas um corte no sentido como se eu estivesse entrando na rodovia ou saindo da rodovia. A gente chama de um corte transversal. Então, temos o corte longitudinal, que gera o perfil longitudinal, e aqui temos um perfil no sentido transversal da rodovia. Aqui a gente observa um carro entrando e um carro saindo. Então, isso aqui é uma seção transversal. Ok? Então, são vistas diferentes para o nosso projeto. Então, veja só. Nessa foto que a gente está vendo aqui, algumas coisas a gente consegue denominar. Temos aqui, por exemplo, 1, 2, 3 faixas de rolamento. Temos aqui um acostamento interno. Temos aqui um acostamento externo. Temos aqui um canteiro central com a ligeira declividade. Temos aqui uma barreira New Jersey. Tudo isso a gente vai ver de novo, tá? Daqui a pouco, esses nomes. Temos outro acostamento interno, mais 3 faixas, quer dizer, essas 3 faixas definem aqui uma pista num sentido, outra pista no outro sentido. Então, a pista é a junção de várias faixas. Então, como temos 2 pistas, temos uma pista dupla, né? Aqui temos ainda demonstrado na foto sinalizações horizontais, pinturas, né? Tracejado, traço contínuo. Temos sinalizações verticais, placas. Temos aqui uma defensa para proteção, né? Uma defensa metálica. Temos aqui algumas vias de acesso lateral, uma outra via de acesso lateral aqui. Lá na frente temos um talude de corte. Então, tudo isso a gente consegue ver nessa seção transversal. Então, a seção ou vista em corte ou em perfil, você está vendo em corte, não corte no sentido do corte a aterro, mas também a gente chama de visão em corte. É como se eu estivesse dando um corte no terreno. Então, a seção ou vista em corte ou em perfil é a construção de um perfil no sentido transversal da rodovia. A construção da seção transversal tem basicamente 2 objetivos. Para que se faz o desenho da seção transversal? E hoje o TP7
ele vai pedir o desenho de uma seção transversal. Ele tem basicamente duas aplicações. Primeira, para facilitar ou auxiliar o cálculo dos volumes. Então, no TP8, se eu for adiantar aqui lá para a aula número 8, nós vamos ter aqui várias seções transversais. Ó, desenhos de seções transversais. Isso vai facilitar o cálculo do volume de terraplenagem. Então, a primeira razão de desenhar a seção transversal é para calcular os volumes de corte e aterro. Como fazer isso? A gente vai ver mais adiante. Outra razão de desenhar a seção é para apresentar na seção dispositivos de drenagem. A gente vai ver alguns hoje, alguns dispositivos, uma sarjeta, uma canaleta. A gente vai ver esse dispositivo de drenagem. Alguns dispositivos de segurança. A gente vai ver alguns hoje. Sinalizações horizontais e verticais. Para demonstrar alturas de corte e aterro. Camadas e espessuras do pavimento também são demonstradas numa seção transversal. Às vezes, a capacidade de tráfego da via, você consegue fazer um cálculo em função do número de faixas e também para você ter aspectos estéticos e arquitetônicos do seu projeto. Então, basicamente, tem essas duas funções o desenho de uma seção transversal. Bem, então, nessa página seguinte, nessa transparência seguinte, está denominado aqui nessa figura algumas denominações de alguns elementos que compõem uma seção transversal. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem aqui, por exemplo, alguma dessas denominações. Por exemplo, revestimento. Revestimento ou capa, né? É a parte superior do pavimento. Tudo aqui é um pavimento. São camadas de um pavimento. Você pode ter pavimento de um estacionamento, o pavimento de uma rodovia, mas a parte superior é chamada de revestimento, que pode ser de CB o quê? Asfalto, né? Ou pode ser de concreto. Abaixo do revestimento tem-se a base, e abaixo ainda a subbase. Então, na sequência, revestimento, base, subbase. E abaixo ainda tem o reforço do subleito. Então, aqui tem o subleito, que é essa parte que não está nem assim apresentada aqui, talvez estracejado aqui. Tem o reforço do subleito, subbase e base. Mas quais elementos que compõem essa seção transversal? Tem uma cerca, aqui nesse número 5, tem uma cerca que define a faixa de domínio. Então, a faixa de domínio, no caso aqui, vai de uma cerca aonde pertence a rodovia, né? Pode ser municipal, estadual ou federal, até a outra cerca. Tudo que está dentro das duas cercas é de propriedade do governo. A não ser que seja uma rodovia, né? Dentro de uma propriedade privada. Tá? Aí temos a faixa de domínio também da rodovia, ou da via privada. Então, no caso, a cerca, e esse L1 aqui é a faixa de domínio, que vai de cerca até cerca. Temos aqui um revestimento vegetal, esse número 6. Tem um talude, revestimento vegetal. Basicamente é isso. Tem vários tipos de revestimento para proteção desse talude. Berma, o que é uma berma? Vamos supor que você tem aqui um talude e você tem uma inclinação no sentido contrário ao talude. Aqui está até bem largo, né? Às vezes não é tão grande assim essa extensão. Vai aí de 1 metro a no máximo 3 metros. Isso aí é denominado de berma. Função: proteger o talude, pode ser de corte ou de aterro, e inclinação no sentido contrário para coletar água de chuva, para também diminuir a altura do talude. Isso é uma berma. Talude de aterro, todo mundo sabe que é um talude, né? Esse aqui do lado direito da figura, esquerdo, desculpe, da figura, é um talude de aterro. Aí tem as inclinações que dependem do cálculo da estabilidade. Talvez vocês vão aprender isso em mecânica dos solos. Não sei, acho que aprendem isso. Talude de aterro número 8. Já vou aqui para o talude de corte número 12.
Então, você faz um corte, uma inclinação também calculada. Banqueta. Isso aqui, 9, é uma banqueta. Imagino que eu tenho aqui uma parte mais alta. Esse 13 aqui é uma valeta. Valeta de proteção do corte. Para não chover e a água não escoar no talude, lá no alto faz-se uma valeta. Pode ser construída em loco ou pode ser pré-moldado. E aí faz um montouro aqui de terra mesmo, apiloada, que você compacta com um soquete, ou você joga um material aqui, só para a água não pular aqui e escoar pelo talude. Isso aqui é denominado de banqueta. Sarjeta de aterro. Veja que eu tenho sarjeta de aterro e sarjeta de corte. Aqui eu tenho o revestimento, né, a pista. Do lado direito aqui eu tenho uma sarjeta, no caso é uma de aterro. Ou, minto, uma de corte. E do lado esquerdo uma sarjeta de aterro. Então, sarjeta é para coletar água de chuva. Nesse caso aqui, pode vir uma água escoando do talude, que vai juntar com a água do escoamento do pavimento, né? E aqui, no caso, só coletando água, no caso aqui, da própria pista. Essas sarjetas, pessoal, são calculadas também, talvez na disciplina de hidrologia, ou na disciplina de construção de estradas, ou de drenagem urbana. Vocês vão aprender a dimensionar o tamanho dessas sarjetas. Talude de corte, já falei. Valeta de proteção do corte, já falei também. Um aterro, no caso aqui, 14 aqui, é só essa rachura aqui. É um aterro, rachura indicando um corte. Pé do aterro. Então aqui, embaixo, onde termina o aterro, é o pé, quer dizer, o pé do aterro, a crista do aterro. Parte mais alta, crista. Parte mais baixa, pé. No corte também. Eu tenho aqui crista do aterro, ou crista do corte, pé do corte. Aqui tem, então, o pé do aterro, terreno natural é indicado por essa simbologia aqui tracejada, seria o terreno natural. Crista do corte, 18. Cadê? Aqui, seria onde vai começar o corte, estão vendo? A crista do corte. Offset, o que é o offset? Depois que terminou, onde começar o corte, a 2 metros, é denominado de offset do corte. E também, aonde terminar o aterro, o pé do aterro, a 2 metros, eu tenho o offset de aterro. Mas o que? Canaleta meia cana. É uma canaleta meia cana por ser meio, em vez de ser um cano inteiro, é só metade, meia cana. Mas o que nós temos aqui nessa figura? L1, essa distância 1, eu já disse que é a faixa de domínio. Essa comprimento L2, denominada aqui de plataforma, quer dizer, dessa sarjeta até a outra sarjeta, é chamado de plataforma da rodovia. Faixa de trânsito é a faixa, aonde o veículo vai trafegar. A gente não pode confundir, pessoal, faixa com pista. Faixa é onde vai ter o tráfego. E a pista é a junção de várias faixas. Então, pista aqui, no caso, são as duas faixas. É uma pista simples, né? Com duas faixas. Acostamento. Nesse desenho aqui tem um pequeno acostamento. A pista, já falei. Terraplenagem é a região que vai aonde começar o corte, nesse caso, até terminar o aterro. Essa região de terraplenagem. Então, esses são os elementos que compõem uma seção transversal. Bem, as seções transversais, elas podem ser de 3 tipos. Ela pode ser apenas corte. Como assim? Imagina que o terreno natural está passando aqui em cima, eu cortei de um lado, cortei do outro, ficou uma seção apenas com corte. Pode ser uma seção apenas em aterro. Eu tive que aterrar, do outro lado não está vendo, mas também é aterro, então eu tenho um talude de aterro e a rodovia fica aqui em cima. Ou pode acontecer de ser uma seção mista.
onde eu tenho aqui um corte, tenho uma plataforma e tenho a seção aqui em aterro. Beleza? São as 3 situações possíveis de uma seção. Essa é a segunda transparência de hoje, de teoria. Alguma pergunta, curiosidade, dúvidas? Andressa apareceu. Pergunta, Andressa. Não entendi muito, não, mas acho que vou voltar no início depois da gravação. Não entendeu, não? Então tá. Mas você chegou, foi agora? Não, essa parte do corte, aterro, eu entendi. Tá. Só Então esse vamos. pico Oi. eu entendi direito. Vamos mais um pouquinho, então. Então, essa foi a segunda transparência do manual, né? Que a gente está seguindo. Bem, agora, nas próximas 2 transparências, aqui no caso, eu detalhei mais um pouco sobre esses elementos. Talvez coisas que vocês até já saibam, né? Mas eu vou reforçar aqui junto com vocês. Então, só um momento. Ué, por que sumiu aqui? Não sei por que sumiu. Aí apareceu. Beleza. Então vamos lá. O que é uma faixa de rolamento? Estou continuando a definição só para fixar. Então aqui eu tenho, aqui é a porta do Cefet, aqui é aquele colégio que tem estadual Maurício Murgel, eu tenho aqui sentido Contagem, sentido Centro. Eu tenho uma faixa, 2, 3, 4 faixas, sentido bairro. Sentido Centro, 1, 2, 3. Então, local destinado ao tráfego de veículos. A largura, 3,50 m até 3,60 m. Vocês vão aprender em engenharia de tráfego que o número de faixas é definido pelo volume de tráfego que você vai ter no projeto. Tá? Então, isso é a faixa de rolamento. Sobre o que é uma pista e plataforma. Aqui eu tenho, antigamente esse desenho dessa foto era uma pista simples, está se construindo uma nova pista, se transformando numa pista dupla, com o canteiro central. Então, uma pista com 2 faixas, provavelmente no futuro, outra pista com 2 faixas. Então, pista é composição de faixas. Simples, possui pelo menos 2 faixas de rolamento. Uma de ida e outra de volta. Ou pode ser uma pista dupla. 4 faixas. Não é? Então, geralmente tem uma separação física entre as pistas. Pode ser uma separação por um canteiro central, uma barreira New Jersey, um gradil. São possibilidades de você dividir a pista. Por exemplo, no anel rodoviário, é uma barreira New Jersey. Em algumas partes da rodovia 381, é um gradil. Então, depende. Plataforma. Plataforma é a parte da faixa de domínio entre o pé do corte e a crista do aterro. Então, você tem o pé do corte, aqui, deixa eu voltar para vocês verem. Aqui, desse pé do corte até a crista do aterro. Isso aqui, apesar de estar escrito aqui, que aqui é só... Espera aí, que aqui... Tá errado isso aqui. Parte da faixa de domínio entre o pé do... Aqui no caso seria a terraplenagem. Plataforma, melhor dizendo, seria configurado aqui, pessoal. Tem um erro de conceito aqui. A plataforma seria de uma sarjeta até outra sarjeta. Achei um erro aqui, ó. Então, essa é a plataforma. Beleza? O conceito que está escrito aqui é da região de terraplenagem. Então, desculpe aqui o erro da apostila. Entenderam por que está errado? Eu defini aqui atrás, pessoal, ó, que plataforma seria de uma sarjeta até outra sarjeta. Plataforma. E a região de terraplenagem seria justamente do pé do aterro até a crista do corte. E isso não está escrito aqui. Está escrito aqui plataforma. Enfim, vamos continuar então. É mais um erro aqui da apostila, mas isso não vai, vamos dizer, vamos adiante.
Faixa de domínio. Faixa de domínio, então, é o que eu comentei, é da cerca até a cerca, essa faixa de domínio. Depende da jurisdição, se ela é estadual ou municipal, ou federal. Podendo ser aí até 100 metros. Pode ter o exagero de ter 50 metros para um lado, 50 metros para o outro. Então, é a base física sobre a qual assenta uma rodovia. O que compõe aqui na faixa de domínio? O que tem aqui no meio? Tem a pista, tem canteiros, tem obras de arte. Por obras de arte, pessoal, se entende uma escada de água, talvez uma ponte, tá? Acostamentos, sinalização, faixa lateral de segurança e taludes. Isso tudo compõe a faixa de domínio. O separador de pistas, então. Aqui temos um desenho de um canteiro central. Veja que tem uma sarjeta no meio, né? A coleta de água. Ou pode ser do tipo aqui contínuo. No caso, aqui é uma foto do anel rodoviário, onde a gente observa uma barreira New Jersey. Então, são os dois tipos mais comuns, né? Aqui não tem foto do gradil. Defensas e barreiras mais fotos. Aqui uma defensa metálica para proporcionar o quê? Segurança, para o veículo não escapar, principalmente colocado em curvas. E aqui a fabricação de uma barreira New Jersey. Geralmente aqui, no caso, aqui é uma construção em loco, mas pode ser pré-moldados, tá, pessoal? Aqui também. Outro conceito, o que é um abalamento? Abalamento é essa inclinação bem suave que se tem na rodovia para escoamento superficial da água. De quanto que é essa inclinação? No máximo 3%. Pode acontecer, pessoal, no acostamento, ter uma inclinação de até 5%. Isso no acostamento. Essa rodovia aqui, vocês observarem, nem acostamento tem, né? Uma rodovia bem... É daquela classe 4, lembra? Que tem classe 1, 2, 3, 4. É a da piorzinha mesmo. Então, isso é chamado abalamento. A inclinação no sentido transversal para escoamento da água. Mais alguns conceitos para a gente fixar o assunto. Acostamento. Todo mundo sabe que é um acostamento, né? Ele pode ser, aqui no caso, interno, geralmente aí 2 metros, 2,5 metros de largura, e acostamento externo. O interno, às vezes é para facilitar a manutenção do trecho. Por exemplo, pode estar uma capina aqui no canteiro central e um trator ir coletando material aqui. Pode ser, às vezes, por um carro, uma ambulância, teve um acidente. Ele pode passar pelo acostamento interno. Bem apertadinho aqui, mas passa. Então, um carro de polícia rodoviária tem essas funções, tá? E também de segurança do próprio veículo aqui, para ele não bater aqui nessa defensa. E o acostamento externo, geralmente tamanho, 2,5 metros, 2,60 metros, quando muito. Qual que é a função do acostamento externo? Um estacionamento para defeito. Não pode abandonar o veículo aqui não, tá? Mas se teve defeito, ou para acidentado, acostamento. Proporcionar suporte lateral do pavimento. Para o pavimento não terminar aqui as camadas, faz o acostamento. Depois põe a sarjeta. Permitir tráfego de pedestres, bicicletas e veículos de tração animal. Lógico, com segurança, né? Aqui no caso, a gente vê veículos mais lentos trafegando no acostamento. Isso é certo? Não é certo. E pode aqui estar, no caso, estar parado, né? A foto aqui não... Como foto não tem movimento, né? A gente não sabe. Taludes. Aqui nessa foto eu achei bacana, porque não sei se vocês estão vendo, aparece o tal da berma. Que são essas quebras de cada talude. Essa aqui está bem estreita, essa berma. Talvez tenha aqui no máximo aí 1 metro entre um talude, aí tem a berma, outro talude e berma. E é um talude bem alto, estão vendo? Então aqui, ó, pessoal, ó, passava uma montanha. Olha o tanto que foi cortado. Então teve um corte aqui bem
pronunciado, né? Se cada altura desse talude aqui tiver, vamos supor, 4 metros, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Provavelmente 40, 50 metros de corte. Muita coisa. Provavelmente, então, isso aqui é uma rodovia de classe 1 ou especial. Por quê? Para garantir aquelas declividades tão baixas. Lembra que a gente comentou? Então, é um corte bem pronunciado. É isso aqui que encarece a obra, pessoal. Isso aqui encarece muito a obra. Então, aqui está load, no caso aqui demonstrando um de corte. Aqui a construção de berma. Então, aqui nós temos uma berma, dá para ver aqui nessa foto jogando um pouquinho para dentro. E aqui uma canaleta meia cana, que eu comentei agora atrás. Então, tem o talude, joga na canaleta, e essa berma também jogando na canaleta. Mas o que nós temos aqui? De novo, aparecem aqui os offsets. Terminou o aterro, a 2 metros crava-se uma estaca, chamada offset. Geralmente, pessoal, inclusive aqui um parêntese, uma coisa interessante. Quando você tem o terreno natural e vai construir a rodovia, a gente tem já de escritório ou de projeto a distância do eixo da rodovia, onde vai passar a rodovia, até o offset. Então, a equipe de topografia ela vai e marca essa distância para o bordo direito e para o bordo esquerdo. Então, ela demarca os offsets. Então, é como se estivesse demarcando o lado direito e o lado esquerdo da rodovia, considerando aonde vai terminar o meu corte, onde vai terminar o meu aterro. Então, é a partir dos offsets que se começa a construir a rodovia. Começa a fazer a terraplenagem. Talvez no exercício de terraplenagem isso fique mais claro, tá, pessoal? Um processo construtivo da rodovia. Também vocês vão ver isso na disciplina de construção de vias. Aqui no caso, um outro conceito interessante, que também às vezes é apresentado na seção transversal, que são as alturas mínimas, que seria o gabarito vertical. Então, vocês imaginam, por exemplo, eu vou passar um veículo debaixo de um viaduto. Tem que ter uma altura mínima. Porque se não tiver essa altura mínima, o veículo passa e agarra. Ok? Então, o DENIT, DENIT padroniza alturas mínimas. Por exemplo, a altura mínima das classes de rodovia, no caso aqui, 4,5 metros, seria o mínimo absoluto, até 5,5 metros. Senão engastalha um veículo aqui no meio. Eu lembro que, há 2 anos atrás, ali no Complexo da Lagoinha, não sei se vocês lembram, passou um caminhão carregando uma moto niveladora e saiu rasgando ali um viaduto, porque a altura mínima não tinha, não estava respeitando a altura mínima. E engastalhou lá a máquina. Não sei se vocês lembram desse fato. Aqui no caso, sobre sarjeta, banquetas e valetas. Tem um manual que eu vou abrir daqui a instantes, que esse manual ele vai definir dimensões de sarjeta, de banquetas e de valetas. Qual a diferença entre elas? Daqui a pouco a gente vai ver nesse manual. Então, essas são as 4 transparências de teoria. Essa figura e essas duas aqui desses conceitos. Aqui eu já entro já no TP7, no exercício. Sobre o que eu ensinei até agora, o que eu falei, alguma curiosidade? Any question? Pessoal, eu tenho uma curiosidade. Diga. Eu moro perto da 262 e uma Sei. vez passou um carro, um caminhão, eu acho, ele era tudo vermelho, eu acho que é um caminhão especial. Ele é da classe dos especiais, que carrega coisas para fábrica. E ele não Sei. conseguiu passar debaixo da passarela, não tirar a altura. Aí, nesse caso, o que faz? Quando ele Bem, não consegue passar?
Primeira coisa, se não teve do engenheiro de transportes, que é a sua profissão, daqui a pouco você vai formar, uma preocupação da rota que esse caminhão iria fazer, né? Justamente verificando todas as alturas mínimas, aí o problema pode ser do engenheiro de transportes ou de quem coordenou essa rota. Vamos supor, então, que isso aconteceu e que você deveria, vamos dizer, confiar que a altura mínima lá do viaduto tinha sido construída daquela forma e não foi. E a culpa foi do DENIT. Isso, o DENIT pode ser, ou DENIT ou DR, né? Depende da jurisdição da rodovia. Ele pode ser responsabilizado por esse veículo, por essa altura mínima não ter sido respeitada. E aí abre-se um processo. Bem, isso, vamos dizer, a parte legal, a parte jurídica. Mas tem que, vamos dizer, resolver o problema. Para Isso. resolver o problema, existem algumas artimanhas. Por exemplo, esse caminhão, às vezes, ele pode diminuir a pressão dos pneus, ele pode procurar uma nova rota, porque destruir o viaduto não tem jeito. Ele pode tirar alguma parte que está da peça superior, ou desmontar alguma parte da peça. Então, alguma saída tem que ser dada, justamente se não Porque tiver dizem jeito. que a vantagem desses caminhões é que eles normalmente passam de madrugada. E Sei, aí sim, tem muito trânsito. Então isso pode dar ré. Mas verdade. e quando não for de madrugada? Será que existe essa possibilidade? Esse foi de madrugada, tá chegando muito tarde em casa. Pois é. É uma pergunta que você fez, Andresa, que às vezes a resposta está entre essas duas coisas que eu te dei. Uhum, Ou foi mal feita a roteirização, a uhum, programação dessa passagem. Às vezes, por exemplo, vamos supor que no próprio caminhão a peça não respeitou essa altura mínima. Então tem que uhum. medir, né? Sim. Mas se não é o caso, talvez o viaduto que esteja com problema. Sabe o que acontece que é muito comum, Andressa? Às vezes faz um recapeamento do pavimento. Então, vamos supor, tem o pavimento. Uhum. E quando foi se construído originalmente a rodovia, tinha essa altura mínima. E aí foi recapeado. Ficou mais alto a espessura do pavimento. Quando ele fica mais alto, a altura fica menor, concorda? Porque se Uhum. aumentou o pavimento, o revestimento ficou mais alto, então pode ser que fique menor essa altura. E aí, engastalha, porque às vezes se planeja para que passe exatamente a 3,5 metros ou 3,60 metros, e às vezes 1 centímetro faz diferença, entendeu? Entendi, professor. Obrigada. É. Você está me falando uma coisa interessante, porque eu já fiz alguns serviços aqui em Betim, na Metal Cedar, de terraplanagem. Na Metal Cedar, que ele faz ferro gusa, derrete o gusa, né? E, e entrega esse gusa incandescente ali para as fábricas de peças da Fiat, ali em Betim. Então, tem um roteiro, uma roteirização, aonde tem algumas fábricas de peças que precisam desse gusa ele com efeito. Então, ele vai meio assim numa bacia de porcelana gigante, incandescente. E aí, eu não sei, naquela época, tá, pessoal? Eu estou falando de uns 4, 5 anos atrás. Hoje eu não sei se ainda existe isso. Mas, por dia, passavam 6 carretas dessa no centro de Betim, com destino a essas fábricas. E o Gusa, ele não podia, por exemplo, a carreta não podia parar no meio do caminho. Então tinha que batedor na frente, batedor atrás, e já tinha uma rota programada para que não desse problema. Porque se chegasse o material, vamos dizer, endurecesse o material no meio do caminho, se deixasse o tempo, né, de trajeto fosse menor do que o previsto, estragava o material. Ele tinha que chegar ali com efeito para fundir motor. Eu não sei se ainda hoje é desse tipo, se tem uma coisa desse tipo. Lógico que essa roteirização, ela já, vamos ver, já foi feita
por várias pessoas e já é consagrada que esse caminho dá certo, né? Mas a prefeitura de Betim sabia disso e sabe disso, né? É um exemplo, vamos dizer. É muito legal. Eu acho muito interessante esses caminhões. É. Eu sempre E esses pensei, gente, por que caminhões que tem que ter esse evento? que levam peças para montagem da mineração, né, de plantas da mineração, ou então de máquinas de grande porte, tem que pensar muito nessa logística aí. Muito, não é pouco não. Muito bem. Aí então, o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir mais alguns materiais aqui. Vocês estão vendo já o Google Earth? Ó, eu estou indo aqui no BH Shopping. Aqui eu tenho o trevo do BH Shopping. Aqui eu tenho o BH Shopping. Pena que não pode ir no BH Shopping, né? Mas pelo Google Earth eu vou. Aí, vamos supor que você está indo no sentido Rio de Janeiro. Tem aqui a região dos motéis, tem o Leroy Merlin. E aqui tem o anel rodoviário, descendo. Eu vou descer aqui o anel rodoviário. Eu vou aqui colocar esse bonequinho aqui, ó, no anel rodoviário. Vou colocar aqui um pouquinho para baixo. Aqui, ó. Opa. Aqui. Chegamos no anel rodoviário. Então vejam aqui, pessoal, eu já consigo ver algum desses elementos que a gente acabou de aprender. Eu vejo aqui uma faixa, duas, três faixas. Eu vejo aqui o tal do acostamento interno. Nesse caso aqui está bem estreito, tá, pessoal? Deve ter aqui, quando muito, 80 centímetros a 1 metro. Uma barreira New Jersey, sentido aqui descendo, né, o anel, aqui no sentido Rio de Janeiro. Aqui eu observo também, deixa eu ver aqui para trás, vou voltar aqui, subiu o anel. Aqui eu vejo uma... Nossa, esqueci o nome agora. Um gabião, né? Uma contenção do tipo gabião. Deixa eu ver se eu consigo atravessar a rua. Não estou conseguindo atravessar a rua. A rua não, né? A rodovia. Aqui eu vejo uma contenção do tipo gabião, que são essas molduras aqui de aço e preenchidas com pedra de mão, né? Mas o que eu observo aqui? Deixa eu ver se tem algum tipo de sinalização. Tem essa iluminação no meio da seção transversal. E aqui eu tenho, então, uma seção transversal. Vou descer um pouco mais. Eu vou lá onde? Aqui eu tenho uma via lateral, né? Aqui a entrada do Buritis. Descer um pouquinho mais. Vamos lá onde ocorre muito acidente. Onde que acontece acidente? Aqui, ó. Cadê? Papá, aqui, ó. Aqui que o bicho pega. Começa a pegar aqui. Nesse viaduto aqui, que está indo no Barreiro. Pessoal, ele tá assim, caído, porque aqui tá em 3D, tá? Deixa eu... Ih, caramba. Esse caído aqui é porque tá em perspectiva. Mas aqui a gente vê o quê? A gente vê uma passarela, né? Vê um viaduto, vê uma via lateral. E aqui embaixo que o bicho pega mesmo, né? Quando vai chegando aqui perto da Amazonas, tem aqui um viaduto, um viaduto ferroviário, né? Aqui por cima tem uma ferrovia, não sei se vocês já viram, ó. Tem uma ferrovia em cima. Opa, peraí. E aqui que acontece muito acidente, ó. Peraí. Por que será que acontece muito acidente aqui, hein? O que vocês acham?
Cadê o bonequinho? Não estou conseguindo o bonequinho mais. Por que que nessa região, quando vai chegando na Amazonas aqui, ó, tá até um congestionamento aqui, ó. Pode ser por vários motivos, não tem um único motivo apenas. A gente observa que tem essa quantidade de veículos aqui chegando já no viaduto ferroviário, porque lá na frente tem um estreitamento de pista. Do lado direito tem uma invasão, do lado esquerdo tem uma pequena distância aqui, né? Também deve ser até invasão também. E o veículo vem numa velocidade muito grande, desde lá de cima do anel. Quando ele chega aqui embaixo, os freios já estão quentes, né? E não provoca uma boa frenagem, né? Então são várias coisas juntas que fazem aqui ser uma rodovia, um trecho bem crítico de acidentes. Então, só para a gente comentar um pouco dos elementos das seções transversais que a gente aprendeu, eu não consegui ver ali sarjeta, mas deve ter alguma sarjeta aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver a sarjeta. Aqui eu não consigo ver a sarjeta, mas tem uma sarjeta aqui do lado direito. E outra sarjeta aqui não dá para ver. Enfim, esses são alguns elementos que nós citamos hoje nas seções transversais. Mas o que eu vou mostrar agora de teoria? Mais umas transparências. Essas transparências, pessoal, algumas dessas foram por SIGA A para vocês agora há pouco, que eu mandei. Aqui uma transparência mostrando as camadas do pavimento. No caso, o revestimento, a base, subbase, os reforços, reforço do subleito, etc. Algumas espessuras relativas a essas camadas. Isso aqui vocês vão aprender em projetos viários 2. Minto, vocês vão aprender isso em pavimentação 1 e pavimentação 2, com a professora Ana, a dimensionar essas espessuras. Vocês vão aprender isso. Então, aqui o revestimento asfáltico. Dependendo do cálculo que vocês vão aprender mais adiante, mecânica dos pavimentos, pode variar de 5 a 15 centímetros. Desse tamanho assim, ó. De 5, no máximo 15. E aí nós temos algumas outras espessuras que a gente pode adotar. Aqui depois vocês leem o que é composto, de que é composto essas camadas. Vocês também vão aprender, pessoal, nesse curso de vocês, no nosso curso, né, de engenharia de transportes, a fazer ensaios de laboratório de pavimentação. É a disciplina que vai vir mais adiante. Essa transparência foi para vocês. Mais uma que eu enviei, essa daqui também, quer ver? Aqui eu tenho um desenho de uma barreira New Jersey. Aqui eu tenho as dimensões de uma barreira New Jersey. Isso aqui é do meu livro de AutoCAD. Então é a seção, é um corte, né, de uma barreira New Jersey. São as suas dimensões. Aqui as dimensões são em centímetros. Para que isso? Daqui a pouco a gente vai comentar no TP lá, no trabalho prático, por que eu enviei isso. Bem, agora vamos à terceira e última parte teórica. Esse manual do DENIT, eu também já enviei para vocês. É um manual relativamente recente, de 2006. Álbum de projetos. Então, aqui, nesse manual, que tem 103 páginas, o que tem nesse manual? Vou só dar uma navegada aqui, porque ele é meio grande, tá, pessoal? Tem algumas figurinhas aqui interessantes, ó. Tem assim, valeta de proteção de corte. O que é a valeta? Deixa eu voltar no desenho para vocês verem a valeta. Só um momento. One moment, please. Valeta. Cadê a valeta? Ó, aqui
Essa é a valeta de proteção do corte. Aqui está desenhado como uma ondinha, mas ele tem dimensão, tá, pessoal? E as dimensões estão aqui, ó. Então, aqui tem o talude de corte, uma distância aqui mínima de 3 metros. Deixa eu dar um zoom aqui. Uma distância de 3 metros de onde terminar o corte. E aqui um montouro de terra, né? Compactado, às vezes, à mão mesmo. E a dimensão da valeta. Isso aqui que é a valeta. 1 metro por 30 centímetros. Inclinação 1:1. Essa é a inclinação do talude dessa valeta. Aqui é escavado no próprio solo, tá, pessoal? Mas pode ser aqui de pré-moldado, aqui de concreto. Outro aqui de concreto. Então, são as valetas de proteção de corte. Vamos agora ver uma próxima aqui, que é de proteção de aterro. Então, são desenhos de modelos. Por exemplo, VPA01. Esse código aqui, ó. VP, valeta de proteção de aterro, do tipo 1. Aí tem do tipo 2, 3, 4. São desenhos que o DENIT sugere de valetas. E aí tem as sarjetas. Onde está a sarjeta que eu aprendi? Aqui é uma sarjeta. Aqui é outra sarjeta. Então, são as sarjetas. Então, aqui eu tenho vários modelos de sarjeta. Tem do tipo triangular. Aqui, ó. Que é um triângulo mais estreito, estão vendo? A dimensão dela, pessoal, vai muito do projeto de drenagem que vocês vão aprender, para dimensionar a largura e profundidade. Na disciplina de projetos, a gente não dimensiona isso, tá, pessoal? A gente já tem a dimensão calculada anteriormente. E aqui, vamos dizer, tem os consumos médios. Por exemplo, aqui na prática, ó, eu vou consumir 0,075 metros cúbicos para cada metro de sarjeta desse tipo. Para que servem esses consumos aqui? Vocês vão aprender na disciplina de orçamentos, produção e orçamentos, com o professor Geraldo, que vai ter que quantificar quanto vai custar a rodovia. Então, você vai ter que botar preço em tudo. E aqui é uma forma de você ver quanto vai consumir de concreto para botar preço. Então, se você for desenhar essa daqui, projetar essa, vai ter um consumo. E aí é uma tabela de especificação de consumos. Então tem a sarjeta, outros tipos de sarjeta, mais sarjeta em grama agora, trapezoidal. Então tem sarjetas aqui trapezoidais, tá, pessoal? Ó, não só triangulares. Trapezoidal com grama, são vários modelos que você pode escolher qual que você deseja. Sarjeta para canteiro central, com dimensões, né? Então o sujeito não faz da cabeça dele. Ele segue esse manual. É um manual de especificação do DENIT. Então, lá no escritório de projetos, se vocês forem trabalhar um dia, né, não sei, provavelmente vão ter que seguir um manual desse. Então, esse aqui são as sarjetas e valetas. Beleza? Bem, feito então essa teoria toda, alguma pergunta, curiosidade de tudo que eu disse? É muita coisa, né? Muitos detalhes, né? Então, de posse dessa bagagem teórica, agora vamos praticar um pouco. O TP7 justamente é a prática disso. Vamos ao primeiro exercício da prática. O que está se pedindo aqui no item? Ó, são duas atividades. No item 1 do TP7. Se tiver dúvida aí, pergunta, hein? Não fica com dúvida não, que é pior. Assim, o item 1 diz assim, considerando os elementos de uma seção transversal, que nós comentamos agora há pouco, faixa, sarjeta, barreira New Jersey, etc. O que vocês vão fazer para nós aqui? Com máscara, claro, e aí pedindo ajuda ao namorado, namorada, ao pai, a quem for, ou dentro do ônibus,
vocês vão num trecho de uma rodovia qualquer e vai registrar 6 elementos desse. Então, o exercício é você ir numa rodovia, é um exercício de campo. Se nós estivéssemos juntos, pessoal, lá no departamento, no laboratório, provavelmente a gente ia fazer isso junto. A gente ia sair, pegar um carro, pegar o ônibus do Cefet, não sei, ia para um trecho do anel, ou algum, igual a Andressa disse aí que está perto da 262, né, Andressa? Você vai lá e vai bater 6 fotos para mim, no mínimo 6. Beleza. Dessas coisas que a gente falou. Mas para vocês familiarizarem com essa situação e o nome dessa situação. Esse é o item 1. Alguma dúvida do item 1? Joga isso no PowerPoint, põe o nome e é isso. Any question? Desculpe não estar podendo ver o chat. Tem coisa lá no chat? Tá cheio de mãozinha levantada aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Por agora eu não vejo não, mas teve um comentário. Bem. Então, o primeiro item é fazer um trabalho de campo. Se quiserem até em dupla, tudo bem. Tá bom? Bem, vamos então à parte 2. Agora a parte 2 é um pouquinho mais... Aqui são gastar uma ida nesse trecho. O item 2 vão gastar aí uns 30, 40 minutos para fazer um desenho. O que está se pedindo no desenho? Faça um desenho de uma seção transversal, considerando as seguintes especificações e dimensões. Então, eu quero que vocês façam para mim uma seção mista. Deixa eu dar um zoom aqui, pessoal, só um momento. Uma seção que seja mista, que tenha corte e aterro. Ou seja, esse é um desenho de uma seção mista. Veja que aqui eu tenho o meu terreno. Do lado esquerdo aqui, eu tenho um corte. E aqui eu tenho aterro. Aqui é um croquis de uma valeta e um croquis de uma banqueta. Só que o ideal é vocês pegarem o manual, agora que já está no SIGA-A, com as dimensões corretas, para desenhar esses elementos. Então vamos adiante aqui. Ó. O talude de aterro, ó, agora atenção para o talude de aterro. Vai ser a vertical, vai ter uma unidade, e a horizontal vai ter 2 unidades. Como assim? Vamos aqui ao talude de aterro, do lado de cá. Vocês vão andar 2 dimensões na horizontal para uma direção, para uma unidade na vertical. Então, seria na razão de 2 para 1. 2 na horizontal para 1 na vertical. A proporção 2 para 1 significa também a proporção, por exemplo, 4 para 2, todos os múltiplos. Então, quem estiver fazendo no AutoCAD, por exemplo, dá um offset de 2 e dá um offset de 1, para você desenhar esse talude de aterro. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, hein? Já o talude de corte, ele pode ser mais inclinado, porque a estabilidade de um corte, geralmente, tá, pessoal? A estabilidade do corte é maior que do aterro. Então, pode ser na razão de 1 na horizontal para 2 na vertical. Então, vai ser mais inclinado. Então, aqui o corte tem V para 2 para H1. Bem, qual a largura da faixa que vocês vão desenhar para mim? 3,5 metros. Qual a largura do acostamento? O acostamento vai ter 2,5 metros. Vai ser um exercício de uma pista dupla. Esse desenho aqui é pista dupla? Não é pista dupla, pessoal. Porque aqui é uma pista simples, que tem uma faixa e outra faixa. O que é uma pista dupla? Nós vimos aqui atrás, ó. Esse daqui... Cadê? Essa é uma pista dupla.
Não posso te atender agora. Estou em aula. E essa é uma pista dupla com canteiro central. Então, só vão fazer para mim uma pista dupla com canteiro central. Quantas faixas em cada pista? Pode ser 2 faixas, aqui, igual este, ó. Se bem que esse daqui, pessoal, tá com 3, tá vendo? Ó, 1, 2, 3. Pode fazer 2 apenas. Ah, Arthur, quero fazer 3. Beleza, pode fazer 3 também. Vai ficar maior o desenho. Mas o que eu estou pedindo aqui? O canteiro central com 6 metros. Como assim? Ó? Essa distância daqui até aqui, 6 metros. 3 metros, 3 metros. Abaulamento de 3%. Aqui também tem que ter macete, hein? Vamos ver se vocês vão entender isso que eu vou dizer aqui. Ó, do eixo para a direita, do eixo para a esquerda, tem que ter um desnível correspondente a 3%. As cotas aqui, pessoal, vocês vão inventar qualquer cota. Mas deste ponto até o ponto mais à direita, desculpa, ponto mais à esquerda, do ponto mais à direita, tem que cair numa taxa de 3%. Ah, Tuer, então quer dizer se eu tenho aqui 2 metros e 3 metros e meio de largura da minha faixa, quanto que eu tenho que descer? A taxa de 3%. Essa continha nós já aprendemos. Inclinação é o desnível dividido pela distância. Se a inclinação é de menos 3%, e se a distância é 3,5 metros, basta multiplicar a distância pela inclinação. E você tem o desnível, que vai do eixo até o bordo direito e o bordo esquerdo. Bem, assim que eu estou dizendo. Tomara que vocês tenham entendido. Eu entendi. As escalas, mais o quê? Não vai ter exagero vertical nesse desenho. Ou seja, as escalas horizontal e vertical são iguais. Tem que representar os offsets e tem que representar as sarjetas e valetas. Aqui do lado direito, no TP, eu tenho, que para quem não quiser consultar aquele manual, né, que eu passei, tem um exemplo de uma valeta de aterro, de uma valeta de corte e de uma sarjeta. Lembrando que tem que ser sarjeta do lado direito e do lado esquerdo tem que ter uma sarjeta de corte e uma sarjeta de aterro. Aqui no meu desenho, o desenho é mais um croquis, tá, pessoal? Tá um pouco tosco. Por quê? Porque aqui essa sarjeta, ela tá meio sem dimensão, tá vendo? Ela só tem a largura, o tamanho, 1 metro. Deixa eu ver mais o que eu estou esquecendo aqui. Ó, esqueci de uma coisa que tem no... Ah, não esqueci não. Posso dizer que eu esqueci. Que a inclinação do acostamento de 5%. Bem, esse desenho, ele pode ser feito à mão, nesse papel. Na página 37 tem um papel para desenhar. Ou pode ser feito no CAD. Na altura do campeonato que nós já estamos, né? E considerando também que o CAD é interessante que vocês se dediquem, não para a minha disciplina, mas para todos nós como engenheiros, né, pessoal? O CAD é quase unânime no escritório de engenharia. Então, se esse desenho vier no CAD, seria bem interessante. Mas como eu não posso exigir isso, né? Quem não conseguir faz à mão. Esses desenhos vão gastar aí de 40 minutos a 1 hora para fazer. Bem, e por hoje, esse é o nosso TP7. Any question? Dúvidas? Tranquilo, professor. Né? Então, esse é o desenho aí que a gente está pedindo para vocês no TP7. Então, a aula é isso por hoje, tá? Eu queria agora comentar outra coisa. Eu fiz uma conta aqui, agora já falando de outros assuntos. Se tiver dúvida, pode perguntar ainda, tá, pessoal?
mas eu quero conversar de um outro assunto com vocês aqui. Ó, no dia 8, tá vendo aqui? Dia 8 e dia 15, eu faço o TP8. No dia 22, eu faço o TP9. E no dia 29, eu faço o TP10. Vai entregar dia 5. Então, provavelmente, esse mês, a gente acaba, né? A nossa disciplina. Sem correria, mas eu acho que dá para acabar. Eu ouvi dizer que eu recebi do departamento um papo aí de estudos autônomos, um trem assim. Vocês estão sabendo disso? Eu não. Alguns professores comentaram. Mas assim, eu gostaria de tentar seguir essa programação, se vocês não se importarem. Porque esses estudos autônomos que a gente está. No caso, a gente tem feito aqui, igual vocês estão acompanhando, né? A gente dá a teoria, dá o exercício e dá tempo para vocês fazerem. Se a gente saltar uma semana, eu acho que para vocês é pior. Porque se eu soltar vocês mais cedo, porque pelo calendário do nosso esquema, né, do Cefet, quer ver? Só um momento, deixa eu ver um negócio aqui. Porque essa semana de estudos autônomos aí, meu Deus, não sei que invenção é essa. Estudo autônomo é o que a gente está fazendo, pô, estudando junto. Já estamos fazendo um estudo autônomo. Mas vai entender o que é isso. Coisas do Cefet. Mas assim, então eu gostaria de dizer que eu vou estar no dia 15, normalmente, e vou gravar, né? Aí quem quiser fazer o autônomo depois, que faça, tá? Aqui, ó. Eu tô sintonizado nessa programação aqui, quer ver? Deixa eu abrir aqui, só um momento. Hoje vieram poucas pessoas, ó. A internet aqui tá brava. Será que é isso que o pessoal não veio? Aqui. O que eu tô dizendo é assim, pessoal, ó. No dia 1, dia 1º, hoje, né? Peraí, deixa eu dar a presença para vocês. Então, dia 1º já foi. Dia 8, eu vou ensinar o TP8. E o TP8 precisa do dia 8 e dia 15. O TP8 precisa de 2 semanas. No dia 22, eu ensino o TP9. E no dia 29, eu ensino o TP10. Aí eu passo o TP10 e entrega dia 5. Provavelmente a gente vai ter folga dia 12 e 19. Dia 5, no máximo, eu já estou acabando. E aí, quem quiser ficar de prova final, de recuperação, dia 12. Né, Gabriel? Quiser fazer uma recuperação aí, ó. Para quem não tem microfone, tá de recuperação agora, já hoje. Dá um jeito de comprar um microfone aí. Você tem até semana que vem para comprar um microfone, porque eu não consigo ver o chat, não, Gabriel. Então, assim, eu já vou colocar que você está de recuperação, você e o Túlio. Os dois estão de recuperação por não ter microfone. Beleza?
Pessoal, então, ó, bom descanso para vocês, boa semana e daqui uns dias a gente se encontra de novo. Beleza, professor Toro. Valeu, Tá bom, obrigadão. Bruno? Tá bom, Andressa? Para os outros dois aqui que não tem microfone, eu não estou nem vendo eles. Abraço aí, gente. Boa noite, todo mundo. Um abraço, tchau.